Não, eu acho que cada vez mais fica claro que é preciso que haja um consenso formado entre os agentes públicos responsáveis, e eu acho que isso é uma falha gravíssima, de não se ter um consenso, um consentimento entre eles, a partir da ciência, sobre o que é necessário para que a gente vença essa mortandade que nós estamos assistindo e que é gravíssima. Tem toda a razão a pessoa, não guardei o nome de quem perguntou, no sentido de qual é a necessidade que nós temos de nos prepararmos para acolher, inclusive, esses que estão na situação mais grave, que são os mais vulneráveis, que são os mais pobres, que são em situação de risco. Uma série de situações, Paulo, que, além desses, do próprio vírus, nós temos as pessoas tendo que ficar em casa, mas uma casa que, às vezes, abriga num espaço mínimo, um número grande de pessoas e que não tem o afastamento necessário, não tem as condições de higiene necessárias. Um Brasil como o nosso, que não tem nem saneamento básico para todo mundo, as redes de esgoto contaminadas, onde tem, porque nós ainda temos em grande parte do país, fossas, submetendo, portanto, essas pessoas às condições as mais precárias, eu diria quase de uma barbárie social, não a barbárie bruta da força, mas um outro tipo de violência, e de violência que ficou escancarada com essa pandemia. Eu acho que é imprescindível que haja uma responsabilidade, eu chamaria, porque estar com o outro não é ter de gostar do outro. Quem tem cargo público, quem ocupa cargo público, quem é servidor público, como eu sou, não conversa ou deixa de conversar porque gosta ou não gosta. Os meus afetos eu os tenho comigo no meu círculo pessoal, mas no espaço público, no exercício de cargo público, nós temos instituições para serem honradas, para serem atendidas, e a gente conversa e firma o comportamento que tiver que ser adotado de acordo com o bem público. Não é possível que a gente continue a ter no Brasil o que os portugueses falaram lá no início da nossa formação, ou até da nossa deformação, isso que ainda não foi devidamente resolvido, é que nós seríamos uma república sem repúblicos. Nós temos que ser repúblicos porque a coisa é de todo mundo. O Brasil não é de um grupo de pessoas em Brasília. O Brasil é dos brasileiros todos. E eu acho que precisa de haver esse consenso. A saída virtuosa a que o senhor se refere é muito difícil, porque eu acrescentaria a crise sanitária e a crise política, que é inegável, uma e outra, são inegáveis as duas, eu acrescentaria uma crise econômica e uma crise humanitária, uma crise quase que antropológica, nesse sentido de que as pessoas estão perplexas. Não há uma previsibilidade do que vem pela frente, não há possibilidade de se fazer previsão, e eu acho que o que se está tentando hoje, primeiro, é que as instituições, pelo menos, e aí eu posso falar só pelo Poder Judiciário, de manter os direitos e os deveres, direitos dos cidadãos e deveres dos administradores públicos, naquilo que é trazido a questionamento, a se manterem exatamente dentro do cumprimento dos seus deveres. Eu lembraria, professor, que um dos princípios constitucionais da administração pública, no artigo 37, é o da eficiência. É o resultado eficiente da ação que o poder público é obrigado a tomar. Eu não vejo, até aqui, muitos questionamentos judiciais, que é o que pode levar à tomada de decisões e, portanto, à determinação de comportamentos sobre este princípio. Ele é da maior importância e, como eu disse, é um princípio constitucional expresso. Artigo 37 põe que a administração pública, direta ou indireta, de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, obedecerá aos princípios da legalidade, da publicidade, da moralidade e da eficiência. Então, numa crise sanitária, eu não posso obrigar a uma atitude. O cidadão brasileiro não pode, o judiciário não pode. O legislativo até pode, porque pode, por lei, determinar comportamentos específicos. Mas o senhor fala que nós temos
desgoverno, e o Paulo antes fez referência à circunstância de que nos diferentes níveis da federação nós temos governantes atuando de maneira quase contrária um ao outro. Quase para não dizer que em muitos lugares são contrários mesmo. Um diz que é para ficar em casa, o outro diz que pode sair, o outro diz que é para fechar o comércio, o outro diz que pode abrir, e até nos municípios conurbados. Imagine isso para 210 milhões de habitantes que nós temos, a confusão e as consequências dramáticas que isso tem. Então, para mim, o que nós podemos pensar e cogitar é de determinar que haja o cumprimento daquilo que seja vinculado, eu estou usando a palavra vinculado tecnicamente para dizer, aquilo que o governante não pode escolher. Não se pode escolher nenhuma política que leve ao contrário dos objetivos que também estão postos na Constituição. Por exemplo, erradicar a pobreza e as desigualdades. Toda política que leve a mais pobreza, a mais desigualdade, ao sofrimento pela doença, é um comportamento inconstitucional. E, portanto, ele pode ser questionado judicialmente, e está sendo já em algumas localidades. Eu acho que isso acarretará uma série de processos com consequências para os autores das práticas, porque ninguém escolhe ser ineficiente, porque a Constituição manda ser eficiente. Ninguém pode escolher aumentar a desigualdade, porque a Constituição manda adotar políticas que levem à erradicação da desigualdade. O que nós podemos esperar das instituições, portanto, é que cada uma cumpra o seu papel e este sistema de freios e contrapesos é para isso. Quando uma não cumpre, para que o outro leve ao cumprimento, possa conduzir a este cumprimento. Eu acho que talvez a saída seja pela própria sociedade que já está questionando. Qual